vai chamar 2 grandes especialistas aqui e vai também conhecer a história de uma paciente que tem câncer de pulmão e, segundo ela, já está na fase 4. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Vou chamar primeiro a doutora Nise Yamaguchi, ela é oncologista e especialista em oncologia clínica, ela é médica. E a Verônica Rito, que é a paciente, ela é médica, epidemiologista, tem 56 anos e tem câncer de pulmão. Vai ter um tempo para cada um de vocês falarem, depois a gente vai abrir para perguntas, e à medida que vocês forem tendo perguntas, alguma pessoa leva o microfone, a pessoa se levanta, se apresenta e faz a pergunta. Tudo bem? Vamos começar, doutora Nilce? O microfone aqui, ó, do lado. Bom dia a todos e a todas. É realmente um prazer enorme estar aqui hoje. Esse é um tema que me é muito caro. Eu fiz mestrado em biologia de tumores, depois doutorado em biologia molecular. E a ideia é que nós possamos trazer a imagem de que nós estamos todos aqui vivos hoje, porque nós temos um sistema imunológico que está nos protegendo nesse momento de todas as bactérias do ambiente, de todas as bactérias e vírus que estão presentes no nosso trato gastrointestinal e que certamente tudo isso participa num grande interplay, de uma grande sinfonia, né, que precisa estar muito adequada para aquilo que a gente chama de homeostase, quando tudo funciona bem, no momento certo, na hora certa. Quer seja, nós temos um organismo que lida com todas as informações possíveis, fazendo com que nós tenhamos a oportunidade de que os nossos glóbulos brancos, plaquetas, funcionem de uma maneira bastante importante. Nós temos uma preocupação com a ética, então eu não recebo nenhum honorário por nenhuma palestra, mas tenho uma grande alegria de estar divulgando um conhecimento que não é nosso, ele é o resultado de milhares de pessoas que trabalham dia e noite buscando mais conhecimento científico. Isso significa que nós temos hoje toda essa informação, porque também existe um computador, porque também existe uma rede, existe uma capacidade de informação. Eu me lembro quando eu tinha uma filha muito pequenininha, eu levava o bercinho dela na biblioteca da Faculdade de Medicina da USP à noite e ficava levantando os artigos no Index Médicos, que eram uns livros enormes, pareciam aquelas enciclopédias, né, dos iluministas. E aí eu ficava ali levantando, e quando eu ia para o memório, eu conseguia pegar, num dia inteiro, os artigos, e os protocolos de pesquisa tinham 3 páginas. Né? E baseado nisso, a gente trazia o conhecimento, e os slides eram feitos em Codalite. Quer seja, é só para mostrar que a gente está nessa campanha, não é? Pelo conhecimento e agradecendo a vida, a oportunidade de hoje nós estarmos muito próximos de tratamentos realmente revolucionadores e que vão fazer a diferença na vida, porque eles podem trazer a oportunidade do seu sistema imunológico reconhecer as células estranhas. Existem aqui uma série de órgãos que estão interligados, que são o baço, o linfonodo, o timo, as oportunidades também dentro do próprio intestino, já que nós temos reconhecimento imunológico desde muito pequenininho. O nosso organismo ele começa a definir o que é self do que é não self. Quer seja, a educação do sistema imunológico se faz a partir do contato com a mãe, a partir do contato com o ambiente, e você define o que é seu do que é não seu.
E o que ocorre com a célula tumoral é que ela começa, de certa forma, a se esconder do sistema imunológico como se ela fosse uma coisinha muito boa, porque ela produz uma série de substâncias que fazem com que ela se esconda do sistema imunológico. Teoricamente, nós temos aqui, hoje, mesmo quem não tem câncer, ou quem já combateu o câncer, a oportunidade de nos defendermos contra células tumorais que emergem e que têm umas proteínas na superfície da célula que fazem com que o sistema reconheça como estranhas. Isso significa que você cria uma espécie de memória imunológica, e essa memória te promove uma oportunidade de reconhecimento daquela célula e de continuar sem ela ao longo do tempo. É mais ou menos como quando você faz uma vacina na sua infância contra tuberculose ou contra varíola, varicela, né? Todo mundo toma aquelas vacinas no posto de saúde. Pois é, e por isso você não tem varíola nem varicela até hoje, porque o seu sistema se tornou imune àquela situação e aquela memória imunológica é sua, até que um dia, eventualmente, se você tiver uma diminuição muito importante do seu sistema, você pode passar a ter varicela zoster, por exemplo, que é uma infecção recorrente da varicela, porque você não está mais se defendendo dela. É até um alerta para que nós possamos investigar outras coisas. E aí o sistema, ele tem uma série de células que conversam entre si, e algumas delas se chamam apresentadoras de antígeno. Elas têm uma carinha bonita aqui, olha, que tem um monte de dendritos. São células que acabam apresentando os antígenos para o sistema imunológico. Nós temos também células chamadas macrófagos, células chamadas linfócitos, e os linfócitos tipo T, eles acabam sendo muito essenciais nessa fase de defesa, então, células T helper, mas nós temos um subgrupo de células T, que a gente chama de células T8 inibidores, não é? CD8 inibidores, e temos células T reguladoras, que atrapalham o sistema imunológico, e depois o doutor Fernando vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, as duas faces do sistema é que, da mesma forma como você pode proteger, você pode ter alguns macrófagos que trabalham juntinho com as células tumorais para que elas entrem dentro do sistema e vão para distância metaestase, elas vão parar à distância. Então, a célula que entra no sistema apoiada por alguns macrófagos, que também são elicitadores, né, dessa metastatização, elas acabam conseguindo proliferar na circulação e vão se condicionar dentro de espaços e vão construir novos microambientes. Então, quando a célula vai para um outro órgão, ela atrai ali fatores que produzem novos vasos e ela também inibe o sistema imunológico local para que ela não seja eliminada. Como é que a gente pode reconhecer, não é, esses linfócitos, essas T reguladoras? Então, tem uma série de coisas importantíssimas da ciência que nos mostram hoje quanto elas estão presentes e de que maneira que nós podemos fazer com que essas células possam ser recolocadas da maneira correta no sistema imunológico. Então, dentro do nosso sistema, nós temos uma conversa, né, ou facilitadora ou bloqueadora, então, de todo o sistema imunológico, células natural killer, que são células que funcionam muito espontaneamente. Então, se você não tem memória, você pode ter células natural killer, que são células citotóxicas naturais e que participam da defesa contra vírus, bactérias, em primeira instância, sem memória nenhuma, mas que também trabalham no combate às células tumorais. Nós temos células T supressoras, células T helper, auxiliares. Por exemplo, na AIDS, você tem muitas vezes uma diminuição de células
ter auxiliares menores do que 400. E essas pessoas vão ter mais infecção pulmonar, mais infecção intestinal, elas podem até morrer de infecções, porque o sistema não vai estar ali reconhecendo. Então, é muito importante você saber os subtipos que estão auxiliando nessas defesas, né? E nós temos os checkpoints imunológicos, que são algumas sentinelas imunitárias, que são vias reguladoras dessa resposta e que controlam, de certa forma, se o sistema imune vai estar funcionando ou não. E elas funcionam porque nós precisamos dela. Imagine se você pegasse uma infecção e aquela gripe, aquela inflamação que produz fatores de necrose tumoral, interferons, interleucina 2, interleucina 1, interleucina 3, interleucina 12, se não parasse nunca mais. E você fosse se esvaindo numa inflamação horrível. Então, esses checkpoints, eles fazem parte da oportunidade de controlar o sistema imunológico ou mesmo de não criar um exagero dessa inflamação. É só você ver, quando ele está desregulado, por exemplo, numa alergia, numa urticária, aquele exagero da inflamação pode levar até a um choque anafilático. Quando você tem uma infecção com septicemia, você pode ter uma baixa da pressão por causa da produção de uma série de fatores também. Então, esses checkpoints, eles funcionam adequadamente no nosso organismo. Você começa uma resposta imune e para a resposta imune. Você começa uma resposta imunológica boa e a doença autoimune não acontece. Então, isso é uma sabedoria. É algo impressionante, como que nós temos no nosso organismo células circulando aleatoriamente, aparentemente no corpo. Nós temos, se você pegar um hemograma na pontinha do dedo, na jugular, ele vai ter uma semelhança, porque nós temos uma subpopulação de linfócitos muito parecidas. Tem algumas pequenas mudanças, mas significa o seguinte: seu sistema está ali, está circulando, mas se você olhar um hemograma, como é que você tem 300 mil plaquetas? Se você, por milímetro cúbico, 15 ou 14 de hemoglobina, 14 gramas de hemoglobina, por milímetro cúbico. É uma coisa impressionante a sabedoria de um organismo vivo e a autorregulação. Aqui está um pouquinho mais frio, então nós estamos com a pele mais contraída. O nosso sistema já contraiu os nossos vasos para nós garantirmos que a nossa temperatura interna do corpo se mantenha adequada. Se fosse muito quente, nós estaríamos transpirando e eliminando o excesso de água. Isso significa que a gente tem essa oportunidade de controle e essas células, elas funcionam de uma maneira muito interessante. E tem algumas partículas chamadas CTLA4, né, e o PD1, que estão responsáveis pelo controle e que fazem, muitas vezes, com que a célula continue a crescer. E, no momento que você bloqueia a CTLA4 ou o seu ligante, eles acabam tendo a oportunidade de voltar a ter uma reexpressão da resposta imunológica. Então, nós temos aqui, de uma forma molecular, eu acho que o grande ganho da biologia molecular aplicada à ciência foi dizer aquilo que a gente sabe há milhões de anos, que para viver você tem que conseguir superar tudo isso. Hoje você tem moléculas presentes e que vão determinar o funcionamento do seu organismo a partir de um conhecimento absolutamente estruturado, e a ciência está cada vez mais avançando para tentar entender quando é que cada parte vai estar funcionando ou não. Então, como alvos terapêuticos, existe uma lógica atrás dessa pesquisa. Esses checkpoints, eles estão presentes nas células, e nós podemos fazer também imunizações ativas, vacinações, tentar induzir a resposta imunológica da pessoa, ou nós podemos também pensar de uma outra maneira como
era uma aula para um público bastante heterogêneo, eu trouxe algumas informações de que nós também temos a nutrogenômica, que seja, que aumenta o comportamento adequado, dependendo da nutrição, da forma como a gente se alimenta, como é que a gente lida com os radicais livres, que tipo de alimentos são mais saudáveis. Nós sabemos que alimentos verdes, amarelos, eles nos protegem. Uma alimentação pró-inflamatória, mais ou menos o American Way of Life, né, que a gente tem, e daí como é que a gente tem tanta obesidade, inflamações cardíacas e vasculares, hipertensão no mundo de hoje? Porque a gente tem muitas substâncias pró-inflamatórias, muitos radicais livres excessivos e trabalhando de uma forma inadequada. Então, uma boa regulação e uma boa absorção gastrointestinal vai ser a diferença também. Então, alimentos que promovam mais adequação do nosso microambiente passam a ser muito importantes versus aqueles que têm uma digestão difícil, uma sobrecarga gastrointestinal e que acabam não nos dando a saúde. Então, temos que consumir realmente alimentos mais saudáveis, mas partimos para a prática, né? A ideia é não ficarmos na teoria, mas na prática, e vamos, então, trabalhar por alimentos mais saudáveis, úteis e adequados. Uma outra coisa importante é a diversidade desses alimentos na nossa panela. No Brasil é maravilhoso, a gente tem comidas lindas, então, quanto mais coloridas, melhor, que você tem bastante diversidade, e muito azeite de oliva, né? Muita proteção, muita coisa boa para proteger adequadamente. Isso aqui são só highlights, bebidas também, então, um pouquinho de resveratrol, chá verde, então, a uva, chá verde ajudam bastante, frutas vermelhas, e as maçãs, né, as pectinas, alguns outros dessas frutinhas, elas ajudam bastante. Uma outra coisa fundamental é que a atividade física aumenta a imunidade. Nós temos hoje a oportunidade de melhorarmos o nosso sistema imune através de atividade física, diminuindo a oxidação e melhorando, portanto, a nossa performance imunológica. Então, é importante também que a gente tenha uma consistência na nossa vida com relação à forma como a gente se comporta. Porque, às vezes, na hora H, você não tem referências. E as crenças, elas fazem toda a diferença na forma como a pessoa vai aderir ao tratamento, como ela vai lidar com as dificuldades e de que forma ela vai superar essas dificuldades. Então, nós hoje temos toda uma área de imunobiomodulação relacionada à parte comportamental. Então, pessoas que tenham um aspecto neuroendócrino imunológico bem acessado, significa o seguinte: você diminui o estresse, você diminui a produção de cortisona, você melhora a sua performance imunológica a partir do seu ambiente interno, quando você relaxa, respira fundo, os seus receptores de pulmão, eles vão produzir substâncias de prazer, então, serotonina, através do cérebro, dopamina, e melhorarem o seu sistema imunológico. Então, nós aprendemos a meditar, a respirar fundo, a lidar com a nossa ansiedade, faz parte, hoje, de um treinamento para a vida que nós temos, que é bastante difícil. Então, estados emocionais, estresse, estados espirituais, eu vou só passar rapidamente, eles acabam melhorando essa questão. Mas eu queria só dizer o seguinte, que a imunidade tem a ver também com bem-estar, necessidades e conforto, com uma oportunidade de você expressar o seu bem-querer. Então, a gente não deixa nunca para depois, né? Tem coisas que a gente tem que fazer naquele momento. É agradecer, celebrar e ser feliz. Eu acho que são coisas importantes, porque a gente tem que valorizar o que nós temos hoje. Isso faz a diferença também na forma como o seu microambiente vai estar funcionando. E, se nós tivermos esses bancos de dados, fazendo essas pesquisas a nosso favor, nós vamos ver que, às vezes, não adianta a gente ter aquela prática religiosa de última hora. Isso não vai fazer muita diferença. O bem-estar das mulheres de mama, por exemplo, depende do seu sistema de crenças. Só que enfrentamento, se ela não tem nada prévio, não muda muito a sua performance. Então, estudos longitudinais sugerem que é muito importante você
ter uma relação de religare, de religiosidade interna, de conectividade no seu cotidiano, porque isso ajuda bastante. Eu vou, inclusive, participar de uma reunião no Memorial Sloan Kettering, agora no dia 16, com o Bill Breitbart, que é um grande amigo nosso aqui do Brasil. Ele é presidente da Sociedade de Psico-Oncologia Mundial, de Psicossomática, sobre o significado da vida, sobre Meaning-Centered Psycho-Oncology, que é, seja, você voltar a sua necessidade para aquilo que te faz mais útil, ou por que você se sente bem estando vivo. Então, por que estamos aqui, o que fazemos, para onde vamos, aquilo que nós trabalhamos internamente, trabalha a sua imunidade também. E se, por acaso, nós tivermos a oportunidade de juntarmos o que a ciência tem para nos oferecer, o conhecimento técnico, molecular, biológico, emocional, e de lidarmos com essa questão da nossa interdimensionalidade, isso vai nos ajudar a construir um modelo melhor de saúde para o nosso dia a dia, para a nossa família e, quiçá, para os nossos pacientes queridos. Não é? Então, muito obrigada. Doutora, de tudo isso que a senhora falou, aí a gente viu ali que tem as frutas vermelhas, a uva. Vale uma taça de vinho de vez em quando? Meia. Porque muito álcool também não é bom. Então, tá bom. Bom, agora a gente vai ouvir o doutor Fernando Maluf, ele é chefe da Oncologia Clínica do Centro Oncológico Antônio Emílio de Moraes, que vai abordar também algumas situações sobre o tema da imunoterapia. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E eu diria que esse segundo TJCC, ele acontece junto com uma dinâmica entre pacientes e famílias e médicos e profissionais de saúde que não existia até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás, os médicos eram os donos da verdade, os médicos tinham toda a informação, os médicos, teoricamente, achavam que sabiam tudo. E nessa nova temporada que a gente passa uma situação muito interessante, onde eu vivencio como oncologista, pacientes e famílias me trazerem informações que eu mesmo não sabia. E que eles me trazem, eu faço uma checagem rápida na internet, olho e falo, olha, isso aqui realmente eu não conhecia esse artigo, não conhecia essa estratégia, e eu vou estudar um pouco mais isso para poder me aprofundar e, eventualmente, incorporar. Do mesmo jeito, meus pacientes e meus familiares, às vezes, até me propõem estratégias já sabidas e que, na minha primeira consideração, não faziam parte da minha lista de primeira ou segunda opção. Então, nesse momento, as pessoas vêm nos ver já com uma certa bagagem. E esse veículo é muito importante, porque esse veículo faz nós, profissionais de saúde, a pensarmos melhor, mais profundamente, mais amplamente. Obviamente, se a gente tem a humildade de aceitar a sugestão, mesmo sendo nós os procurados, né, por quem está nos procurando. E a segunda parte importante do paciente e da família é que vocês não percebem qual o efeito de apazão que vocês têm em não só ajudar vocês mesmos nesse processo de cura, tratamento, controle, mas também de caso bem organizado de promover movimentos sociais que fazem pressões que são importantes para mover a roda, que muitas vezes é uma engrenagem enferrujada, uma engrenagem que não se encontra, que não é bem dinamizada por parte das nossas autoridades. Então, esse é o segundo ponto importante dos pacientes e famílias. É quando bem organizado as demandas, os protestos, as insatisfações, que a gente consegue realmente empurrar as pessoas, que são os nossos representantes a nível governamental, que ficam sentados na cadeira, puros burocratas, a então se sensibilizarem, não porque o dia tem um sol bonito ou porque alguém cantou alguma poesia, mas porque a pressão vai ficando grande e aí é hora de se mexer
porque senão perde voto para a próxima eleição ou fica mal frente à população, particularmente nessa viralização das redes sociais. Então, o paciente hoje e os familiares não entram mais no bote do tratamento, descansando enquanto médico, enfermeiras, psicólogos, fisioterapeutas ficam remando. Não, hoje em dia, todo mundo rema junto, para se ajudar, para se salvar, mas também para ajudar e salvar outras pessoas, à medida que a gente vai melhorando os nossos sistemas de saúde. Infelizmente, melhorando baseado na pressão, não baseado na iluminação das pessoas que coordenam o nosso sistema de saúde. Então, essa é uma introdução que eu acho que é importante, porque essa aula nunca existiria, né, se, na verdade, vocês não tivessem tão engajados nesse processo. E ela só faz sentido porque hoje o engajamento é muito maior do que era há 5, 10 ou 15 anos atrás. E eu vou falar um pouquinho sobre imunoterapia e como vencer o câncer baseado nela. A imunoterapia é um assunto antigo, mas eu diria que é uma estrada antiga, onde o carro é novo. E essa viagem, eu faço questão dessa nova viagem, com esse novo carro, compartilhar com vocês. Eu também, como a doutora Anísio, eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa palestra. E eu vou pontuar 4 formas de imunoterapia. Existem outras formas, mas eu coloquei formas que são palpáveis para vocês. Não formas que vão acontecer algo positivo para daqui 5, 10, 15 anos. Até porque talvez alguns de vocês querem alguma coisa para ontem, não para daqui a 5, 10 ou 15 anos. A gente começa pelas vacinas. A vacina é interessante porque ela treina o nosso policial. A gente está numa guerra aqui, nós estamos simulando uma guerra hoje. Quem tem câncer está numa guerra, precisa visualizar o bandido e saber como é que mata o bandido. Quem passa por isso, obviamente não está num passeio, está numa guerra. E aqui, como é que nós vamos treinar esse nosso sapinho, que está aqui com o mata-inseto, a matar o inseto certo? As vacinas fazem isso. O que as vacinas fazem, nada mais é do que ensinar o nosso guarda, quem, por exemplo, na Avenida Paulista lotada, é o bandido que ele tem que atirar. Porque se você botar um guarda na Avenida Paulista e falar, faça um discernimento quem é o bandido, ele vai olhar e falar, bom, aqui tem um cara desse jeito, uma mulher desse jeito, mas não tem a menor noção quem é bandido e quem é mocinho, não dá para ficar atirando em todo mundo. Mas se a gente, por exemplo, grudar no chip desse policial de que o bandido tem uma bolinha amarela na testa, fica muito mais fácil dele reconhecer quem é o bandido. E fica muito mais fácil dele poupar quem são os mocinhos e que não precisam, né, ser alvejados com nenhum tipo de tiro. E a vacina faz isso. Essa é uma vacina usada para câncer de próstata, onde o que basicamente é feito, o sangue do paciente é retirado, ele é misturado com um antígeno, ou seja, uma proteína que pertence só ao tumor e não às células normais do corpo. E depois que você, então, mistura essa célula de defesa que a doutora Anísio falou com uma característica do bandido, aí você reinjeta essa célula já programada para dar tiro em quem tem uma bolinha amarela na testa. Essa é a estratégia. Esse processo demora por volta de 3 dias entre você retirar o sangue, fazer essa mistura de célula boa com característica do tumor e reinjetar no tumor, no paciente. E nesse estudo, que é um estudo grande, que tem mais de 500 pacientes com câncer de próstata avançado, até então com pouquíssimas perspectivas terapêuticas, esse estudo mostrou, para vocês entenderem esses gráficos, que pacientes receberam a vacina, que é essa linha azul, tiveram maior sobrevida do que pacientes que não receberam a vacina. Ou seja, o sistema imunológico foi treinado adequadamente para atirar no bandido certo, não atirar nas células boas, e isso promoveu maior longevidade para os pacientes. E é a primeira vez, isso é 2010, que uma vacina promoveu uma mudança na história natural de um tumor. Tem outras várias sendo pesquisadas em N situações. Mas esse é um estudo importante porque ele prova um princípio de que ensinar o nosso policial faz sentido.
E faz sentido, porque o resultado aqui foi um resultado importante e positivo. Uma outra estratégia que o nosso serviço da Beneficência é provavelmente a maior experiência da América Latina é a interleucina 2. A interleucina 2, o que ela faz? Ela transforma o nosso guarda num Robocop. Ela aumenta o poder de força, de tiro, de velocidade, de reflexo, de rapidez. Ela estimula o nosso guarda a crescer, se expandir. E ela é usada para câncer de rim, com respostas interessantes, mas mais importante, os pacientes que responderam muito bem, 80%, vocês veem aqui na curva de sobrevida, se mantém, quer dizer, aqui os pacientes que responderam e não foram sobrevivendo, mas nessa curva são aqueles que, depois de um tempo vivos, se manteram vivos sem que a doença voltasse. Então, esse tratamento é o primeiro tratamento na história da medicina que mostrou que não para todos os pacientes, mas para alguns, que era possível curar câncer de rim metastático, uma doença dita incurável, mas que a partir do momento que você melhora o performance do nosso guarda, esse guarda consegue matar todas as células efetivamente para um grupo de pacientes. E aqui é um exemplo em pacientes com melanoma, mostrando o fígado cheio de pontinhos pretos, que são as metástases, e depois do tratamento com drogas imunoterápicas e quimioterápicas, quase que uma limpeza completa dos nódulos hepáticos. Aqui um paciente também com melanoma, do couro cabeludo, uma figura cedida pelo Dr. Buzaid, e que mostrando uma resposta impressionante depois do tratamento. Ou seja, melhorar o performance do guarda faz alguns pacientes com melanoma e câncer de rim, ditos incuráveis, serem curados de forma surpreendente. E aqui é um PET scan de uma paciente tratada com melanoma, cheio de pontinhos pretos, ponto preto é ruim, ponto branco é bom, ou seja, quanto mais dálmata é pior. A gente quer ver um PET scan branquinho, e aqui mostrando os pontos pretos desaparecendo com o tratamento que o Buzaid tratou uma paciente com melanoma. Uma outra classe de drogas, que a doutora Anise mencionou o mecanismo, chamado de inibidores do checkpoint. O que é isso? Na verdade, o tumor ele é tão esperto, o bandido é tão esperto, e a gente não está lidando com um bandido bobo. Esse é bandido que tem várias armas. E é por isso que o câncer é uma doença que a gente fala, por que a gente não cura tão rápido o câncer? Porque esse é um bandido que se transforma, que se reinventa. Ele não é um bandido que ele é monótono, que só tem um alvo fixo de fragilidade. E o que ele faz para os pacientes, e na verdade para quem tem câncer, é que em algum momento ele amortece ou faz se acomodar aos nossos guardas. Os nossos guardas param de reconhecer o câncer como câncer e começam a falsamente tê-lo como alguém que faz parte do ambiente normal do nosso corpo. É como se o bandido ficasse amigo do guarda. E se ficou amigo do guarda, toma cafezinho junto, almoça junto, aí o guarda não ataca o bandido. E essa primeira droga, que são as drogas que inibem esse nome complexo chamado CTLA4, eu já vou explicar como é que funciona, são uma das grandes novidades em imuno-oncologia. Então, o que acontece é que quando o tumor ele é visto pelo sistema imunológico, ele é apresentado aos linfócitos, que, como a doutora Anise falou, são os bons guardas do corpo, o linfócito começa a atacar o tumor. Só que depois de um ataque de 2, 3, 4 dias, uma proteína chamada CTL4, ela surge, e o que ela faz? Ela se liga a uma outra proteína, e aí ela inibe o ataque do nosso guarda ao bandido. Ou seja, cria-se uma amizade entre os dois, um amortecimento. A gente nunca imaginou, fora da nossa vida, que bandido podia ficar amigo de policial, policial de bandido, mas acontece no nosso corpo isso. Fica amigo, fica amortecido. E essas drogas, o que elas fazem, elas bloqueiam essa ligação dessa proteína da amizade, do amortecimento. E o que acontece
é que o nosso linfócito volta a atacar de forma veemente e eficaz o tumor. Essas drogas que bloqueiam o CTL4 foram estudadas, por exemplo, em melanoma metastático, que era uma doença que até pouquíssimo tempo atrás não tinha quase nenhum tratamento eficaz. E esse estudo mostrou que pacientes tratados com essa nova droga tiveram uma maior chance de ficarem vivos e bem da doença. Esse foi um baita marco que a gente conseguiu dentro do mecanismo que faz parte do nosso corpo e não fazendo nada diferente, sim, só evitar que essa ligação dessa proteína inibitória em relação ao nosso guarda acontecesse. Ou seja, essa estratégia inibe a inibição causada pelo tumor. E aqui alguns exemplos de pacientes com doença hepática, que são os pontos pretinhos, tratados com essas drogas, tendo resposta absolutamente completa do tumor, ou seja, desaparecimento do tumor. Eu estou mostrando as imagens, porque eu sempre falo que as imagens valem mais do que 1000 palavras, tá certo? E para vocês que, mesmo não sendo radiologistas, e não precisa ser, para perceber a diferença de um fígado em relação ao outro, um fígado doente e um fígado saudável. Esse aqui é um PET scan de pacientes com melanoma. Ponto preto é ruim, perna branca é boa. Vocês vejam a diferença de quantos pontos pretos vão desaparecendo com o tratamento dessa droga, que é o anti-CTL4. Aqui é um PET scan de pacientes com doença pulmonar, que é o pontinho vermelho, desaparecendo com o tratamento. Ou seja, quando os pacientes respondem, eles podem responder em todos os lugares do corpo. E alguns pacientes, isso é mais importante, isso é mais incrível, a resposta pode ser absolutamente completa e duradoura. Ou seja, o paciente fica bem, sem precisar de tratamentos crônicos contra a doença. Uma outra classe de drogas muito interessante são as drogas que são os inibidores do PD1 e PDL1. O que é isso? Quando o tumor ele está sendo atacado pelo nosso guarda, né, o nosso guarda ativamente atirando nele, o tumor secreta uma outra proteína que basicamente coloca uma bola de gelo no gatilho. Ou seja, o nosso guarda quer apertar o botão, o gatilho, e não sai bala nenhuma. Ele paralisa o nosso sistema imunológico. É uma paralisação. E essas drogas, o que elas fazem? Elas aquecem essa bola de gelo e permitem que o dedo fique solto para continuar apertando o gatilho. Lembra que eu falei? O tumor é esperto, o tumor não é bobo. E essas drogas foram usadas em pacientes com várias doenças, por exemplo, em pacientes com melanoma. Aqui a gente viu uma grande massa na região pélvica que desapareceu com essas novas drogas. Aqui, pacientes com a reação cutânea importante secundária à medicação. Muito interessante que a resposta, e aí entra a medicina inteligente, não é para todos. A gente não tem um tratamento em câncer que ajuda todo mundo. Mas a gente tem que saber quem que vai ser ajudado para não atrasar um tratamento efetivo quando a gente usa alguma coisa que não funciona e para também não causar custo ao sistema por alguma coisa caríssima e que não vai funcionar. E a gente faz testes hoje no microscópio para saber quem tem mais chance de responder de quem tem menos chance de responder. Baseado em estudos de laboratório, a gente vê aqui que quando existe esse mecanismo do gelo presente nas células, a resposta é de 36%. Mas quando o tumor avança, e não porque a arma do nosso policial está congelada, mas por outros motivos, não adianta dessas drogas porque elas não vão funcionar. Ou seja, então você faz uma particularização, uma terapia artesanal, que nem se fosse um vestido que vocês vão fazer na costureira, que não serve o mesmo vestido para todo mundo, se faz a mesma coisa para os tratamentos de câncer hoje em dia. E aqui as chances de resposta, tudo que for para a linha para baixo, são pacientes que tiveram o tumor reduzido com essas novas drogas, que são os anti-PD1s. Essa é uma dessas drogas usadas para melanoma, mostrando que pacientes que usaram essa droga para melanoma tiveram uma sobrevivência muito maior do que aqueles pacientes que usaram uma velha quimioterapia chamada da carbazina. E aqui a característica da resposta, mostrando que a resposta não só era muito maior, mas era muito mais durável, o que é fantástico, porque você tem a oportunidade de ter uma vida normal, com uma doença absolutamente em controle, sem ficar se tratando cronicamente com medicações. Outros tumores, além de melanoma, também se beneficiaram com essas drogas que são anti-PD1. Por exemplo, câncer de pulmão,
que é uma doença potencialmente agressiva. Pacientes tratados com essas drogas sobreviveram por mais tempo do que pacientes tratados com a clássica quimioterapia, e numa população que já havia recebido os outros remédios, ou seja, uma população já tratada previamente, ou seja, de prognóstico um pouquinho mais reservado. A mesma coisa para outros tipos de câncer de pulmão, mostrando ganho na sobrevida quando você fazia essas novas medicações frente à quimioterapia. Isso vale também para câncer renal, onde o câncer renal, pacientes que foram divididos entre receber a nova droga ou uma droga mais antiga, tiveram aumento na sobrevivência. Ou seja, vários tumores, provando o princípio de que esses mecanismos imunológicos não são parte só de um tumor, e sim de vários tumores do corpo humano. A mesma coisa em bexiga, onde pacientes, em até 50% das vezes, tinham respostas importantes de um câncer já tratado. A mesma coisa para câncer de mama, com respostas de até 20%, mas nem tudo é perfeito, e a gente aqui não está vendendo um sonho para ninguém. Todos os tratamentos podem ajudar, não a todos, mas também podem ter efeitos colaterais. E os efeitos colaterais significam que o nosso sistema imune, ele às vezes não é tão específico, então quando você o estimula, ele pode atacar também célula boa. Ou seja, então o tiro não vai só para quem tem uma bolinha amarela na testa, pode pegar de raspão alguém que está passando desapercebido na Avenida Paulista. Então são os efeitos colaterais, que podem ser no pulmão, na hipófise, na tireoide, no intestino e no coração, entre outros. Ou seja, então são drogas que têm que ser vistas e assistidas por gente que conhece, gente que tem rigor, e gente que sabe manejar não só uma resposta muito boa, mas também os efeitos colaterais. Então, o futuro é o presente. Essa viagem foi muito rápida, E o que a gente sabe hoje é que hoje nós vamos caminhar para uma medicina que a gente entenda que cada paciente, cada doença que esse paciente carrega é uma, e que provavelmente é diferente da amiga, do amigo, da vizinha ou de qualquer outro conhecido. A imunoterapia, que é essa de cor laranja, ela vai aumentar de modo significativo nos próximos anos, e eu diria que provavelmente é a estratégia no presente e do futuro que mais vai solidificar de todas as estratégias que nós temos para tratar as doenças avançadas. A conclusão é que, a longo prazo, é a estratégia que mais mantém remissões, ou seja, prolongadas, e que teve aumento de sobrevida em vários tipos de tumores, e provavelmente outros que não estão nesse slide, porque os estudos estão em fase de finalização. E agradecer e sugerir que para todos vocês, nós temos um site chamado vencerocâncer.com.br. Esse é um site que foi um projeto, na verdade, um instituto que foi desenhado por mim, por Buzaide e por Drauzio, e que talvez seja uma das fontes mais ricas de informação, porque especialistas do país inteiro contribuíram com seu tempo, energia, conhecimento e iluminação para poder informar pacientes, famílias e pessoas saudáveis que querem seguir recomendações de estilo de vida para não terem nenhuma doença mais importante na vida. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fernando. Agora a gente vai conhecer a história da Verônica. A Verônica, antes da gente entrar aqui, estava conversando comigo e ela falou uma frase que nós, jornalistas, falamos muito quando a gente tenta repercutir, passar a informação, que os pacientes não gostam, ela não gosta. E agora a gente ouviu aqui, tanto da doutora Anise quanto do doutor Fernando, que é uma guerra que os pacientes têm que ter para lutar contra o câncer. E é um arsenal que o tumor cresce e que isso para o paciente, segundo ela, é pesado, mas é que todo mundo fala isso, que é uma guerra. A gente, quando também vai falar nos textos, a gente fala, depois de uma longa jornada, infelizmente, e ela não se sente confortável com essa situação.
Então, ela vai contar um pouquinho da história dela, ela vai dizer por que ela não se sente confortável quando ela ouve esse tipo de colocação, que todo mundo fala pensando no melhor, mas ela gostaria de ouvir diferente. Bom, eu não quero falar mal dos guardas e da guerra e tal, tá? Eu estou nessa batalha, mas é que é muito curioso, que sempre se fala da batalha, ou morreu depois de uma longa luta, os obituários são clássicos, batalhou até o fim, você sabe que é câncer, não? Então, eu quando estou lá na sala, ou estava, por exemplo, na sala de radioterapia, e olhava as caras e falava, aqui não tem nenhum guerreiro. Enfim, é muito curioso a linguagem que se usa com os pacientes de câncer. A mim me incomoda profundamente, porque eu não me acho assim muito guerreira. Mas, enfim, sei lá, a linguagem é muito impressionante e é constrangedor também, não? Porque eu não estou em batalha nenhuma, eu quero viver bem, isso sim, mas eu não me sinto uma grande guerreira, nem com muitas armas. E os médicos temos o problema do arsenal terapêutico, isso tem que ter outra palavra para arsenal terapêutico, porque comigo, por exemplo, já se usou todo o arsenal terapêutico. Então, a minha grande, agora, esperança é a imunoterapia, porque o arsenal que tinha, eu já acabei com tudo. Mas é só uma questão de linguagem, com certeza a gente, as pessoas, alguma coisa que eu ponho no ar, assim, quem sabe podemos usar outras palavras mais, que tenham mais a ver com a nossa realidade, de que não somos tão batalhadores assim, e não somos guerreiros, com certeza. Somos pessoas com uma doença, com câncer, mas não somos guerreiros. Falando na questão eu não tenho conflito de interesse nenhum, então eu posso falar à vontade. O câncer traz muitas coisas ruins na nossa vida, mas traz uma coisa que é maravilhosa, que é a liberdade. Eu tenho liberdade com o meu tempo, então, como eu sou doente de câncer, eu posso falar, não estou com vontade de ver você. Quer dizer, o meu tempo vale muito mais que o tempo do vizinho. É verdade. Então, eu não estou à vontade de almoçar com a minha sogra e todo mundo respeita, porque sabem que meu tempo é curto. Então, eu ganhei umas coisas. Então, eu também não tenho conflito de interesse com a Bristol. Então, eu posso falar que esse cabelo maravilhoso, que todo mundo me fala, mas e essa cor? Eu falo, é cor Taxol. Eu posso falar. Eu posso, porque não tenho conflito de interesse, porque a Bristol não me pagou nada. Sofri bastante para chegar nessa cor. Não foi era assim. Seu cabelo, Verônica? Como era seu cabelo? Você falou que você achava sem graça. Eu era loira. E tinha um cabelo horrível, muito pouquinho, muito pouquinho. Depois de passar pelo Taxol, além de curar uma linfangite que eu tinha, uma linfadenite pulmonar, saí com esse cabelo grosso e esses brilhos que estão super fashion, não? Então, é assim, eu posso falar, isso é cor Taxol. E não é conflito de interesse. Então, eu ganhei algumas liberdades. E também, como ganhei algumas liberdades, é uma pena que a gente tenha que chegar a ter câncer para entender alguns livros de autoajuda, tipo, viva seu dia como se fosse o último dia. Por que tem que chegar a ter câncer para entender essa frase? Me diga, por quê? Por quê? Por quê? Então, agora, meus dias são vividos intensamente. Outra coisa... O que eu ia falar? Sim. Por que você tem que entender que você é o produto das suas escolhas? Está em todo livro de autoajuda de banca de revista. E falando em banca de revista, eu vou chegar a uma questão do Dr. Maluf, que é super importante e que tem a ver com a minha imunidade, doutora Nilce. Eu fiquei muito chateada semana passada. E quem não fica chateado nesse país é porque é muito alienado, porque eu li o artigo do Dr. Maluf na Folha de São Paulo, sobre a CONEP. E eu pensei que estava em 2005. Eu falei, não, isso é época das cavernas. Não pode ser que a CONEP continue demorando tanto tempo para aprovar um estudo. Não é verdade? E aí eu li, e isso faz muito mal para a minha imunidade. Não tem brócolis que compense, não tem. Eu falei, não é possível. Eu estou lendo uma coisa em 2015.
A CONEP continua com os mesmos preconceitos do síndrome, do Guinea-Pig Syndrome. Não é possível. Os estudos não vão para Zimbábue. Os estudos não vão para Angola, lá para os Dos Santos, sabe aqueles amigos do Lula? Não, os estudos vão para a Alemanha, os estudos vão para a Suécia. Quem fica sem os estudos somos nós. Quem fica sem os estudos são os pesquisadores brasileiros, que quando chegar a droga, eles não têm a menor ideia, porque não manipularam a droga antes. Então, isso é uma maldade com o país, é uma maldade com os médicos brasileiros e é uma maldade com os pacientes brasileiros. Porque aí sim que é colonizado, porque tudo vem já no pacote. A gente tem que comprar o pacote e falar o que os americanos, o que os alemães falam sobre a droga, o que se publica lá fora sobre a droga. Porque as autoridades brasileiras não entendem que se os pesquisadores brasileiros não manipulam a droga antes, eles não têm experiência. Então, não vai para Zimbábue, não vai para Angola, vai para a Alemanha, vai para Estados Unidos, onde muitos pacientes oncológicos estão esperando essas drogas. Então, é claro que a minha imunidade cai, mas cai porque é inacreditável que em 2015, ainda a CONEP demore o que demora para aprovar um estudo, que a CONEP exista, que os comitês de ética não tenham autonomia, que os pesquisadores brasileiros tenham que copiar ou falar sobre as drogas o que os colegas americanos falam. Porque eles não têm experiência com a droga, eles não manipularam a droga antes, e os pacientes brasileiros também não conheceram a droga antes. Então, é só repetir, é bem coisa de país colonizado, não é de país independente. Então, é a ideologia ao contrário. É uma questão extremamente preconceituosa, que, em vez de defender o país, coloca o país no chão. Coloca os pacientes no chão. Verônica, você, hoje, na fase que você está, ou antes, você teria participado de uma pesquisa de um medicamento? Eu estou aqui na fila, eu só como brócolis, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer, eu já fiz tudo. Eu sou uma paciente de câncer de pulmão que eu não sei como que eu estou aqui. Eu sou aquele ponto na estatística que se chama fora da linha. Eu já falei para a minha família, muitas vezes, que eu ia morrer, porque é importante o paciente poder falar desse tema tabu, porque também é um tabu. Não se fala, de morte não se fala. Só em filme americano que eu vejo. É maravilhoso o filme americano, porque o paciente chega lá e fala: você tem 6 meses, 3 semanas e 4 horas. Não é? Aqui ninguém fala nada, mudo. Eu pergunto e falo: Verônica, vamos falar de outra coisa? Falo: mas será que nunca vou poder conversar? Quanto tempo tenho? Só uma vez, com um radioterapeuta amigo, me falou: Verônica, você vai morrer pela cabeça, porque eu tinha metástase cerebral. Você não se preocupa do seu pulmão. Mas nunca, é um tabu, é um tabu. E em filme americano te dão até quantas horas você tem para viver. Doutor, é verdade isso que ela está falando? Existe uma resistência dos médicos porque quando você chega diante de um consultório, diante de um médico, você quer saber o teu futuro. E a doença não te dá isso. E o médico fala: com cada paciente é com cada paciente. A doença é diferente com cada organismo. Só que você quer, e também é difícil para vocês darem uma sentença. Vai ter tantos dias. Como que é isso na hora que o médico se vê diante dessa situação? Eu acho que tem 2 pontos importantes. O primeiro ponto, que é o ponto técnico. Quando a gente fala de média de vida, só para assim vocês conseguirem visualizar, a média é quando a gente imagina que tem 100 pacientes e vê aonde que o número 50, do 1 ao 100, viveu. Isso significa que 49,5 viveram menos, 49,5 viveram mais. E pode ser que aquele paciente seja o número 100, que ficou até curado. Então, eu não acredito, quer dizer, a média é importante para nós médicos e pacientes sabermos o quão grave ou quão não grave é a perspectiva do problema.
mas ela não é aplicável com 100% de segurança àquela pessoa. Isso é que nem média na escola. Se o filho de vocês teve nas 11 primeiras provas média 6,8, isso não é garantia que a 12ª prova que ele for fazer vai ser 6,8. Ele pode ter visto televisão até 2 da manhã, jogado videogame e tirar 3, ou ele pode realmente ter se dedicado e tirar 9, ou tirar 10. Então, a média dá uma noção, né, da gravidade ou não do problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante, e eu entendo 100%, mas a gente está falando com uma paciente que é uma médica, e não uma paciente que não é médica, por exemplo, é que a gente veio de uma cultura latina, que não é uma cultura anglo-saxônica. Então, a gente fala assim, o médico americano é frio. Não é que o médico americano não é diferente do engenheiro americano, do advogado americano, da secretária americana, da enfermeira americana. Existe uma cultura, que é uma cultura, até por uma questão legal, de que você tem que falar e tem que dar os dados. A nossa cultura não é assim. E eu posso dizer que, com os meus pacientes, eu pessoalmente não dou média. Eu explico o problema numa linguagem fácil, transparente, nunca desenho algo que é grave como uma coisa banal, e nem algo banal como uma coisa grave, mas eu não gosto de dar número pessoalmente, porque eu acho que a maioria das pessoas tem a dificuldade de entender o significado do número, elaborar o número. Então, esse é meu estilo, mas eu respeito quem vai e dá o número seco. Eu posso dizer que eu recebo um monte de pacientes de médicos que dão número seco que vem para o meu consultório. Mas assim, porque a nossa cultura, não sei se foi desenhada para isso, mas eu entendo a Verônica 100.000%. Eu acho que tem que ter uma explicação grande, mas sentença, o tempo de vida, eu falei que essa bola de cristal, Deus me deu para esse dado. Realmente, essa bola de cristal não está na minha mesa do consultório. Doutora Anísio, Verônica, doutora Anísio, é muito difícil falar de morte, como ela falou? Eu acho que a gente tem que falar, a morte, ela é uma parte da vida, né? O Goethe diz o seguinte, que a presença da morte pode nos empurrar para a vida. O que a Verônica falou é que ela vivencia cada vez mais o dia de uma forma melhor, ou intensamente. Então, esse compromisso com o cotidiano é muito importante. Eu acho também, conforme o doutor Fernando Maluf falou, que a gente sempre vai errar nas estatísticas. Mas eu queria pontuar mais uma coisa, que eu luto para que o paciente possa ele vá além das estatísticas, que ele tenha o compromisso de dar o melhor dele. E nós vamos dar o nosso melhor também. Então, eu acho que isso faz a diferença, a pessoa sentir que você está ali, que você vai buscar e que tem opções importantes. Então, nesse momento em que nós estamos frente a um tratamento que pode mudar a vida da pessoa, eu tomaria mais um cuidado com relação à nossa linguagem médica, que a gente fala sobre sobrevida. Para nós, sobrevida é uma coisa maravilhosa, porque você pode ter, inclusive, a cura, e você aumenta a sobrevida, significa que você aumenta a curva de ganhos em relação ao tempo. Mas o paciente fala, mas só sobrevida, doutora? Eu quero vida. Eu quero... Vida, não, mas não viver. é isso. A sobrevida é um termo usado por nós como médicos, mas que para o paciente pode representar mais vida. Não é? Então, isso é importante, mais e mais e mais vida. Então, falar sobre... por exemplo, alguém fala, mas eu tenho que resolver minhas pendências, tenho que deixar as coisas prontas. Eu falo, claro, assim como eu também. Eu acho que é muito importante que a gente possa elaborar com os nossos familiares tudo aquilo que a gente quer para a gente, que eu não quero ir para uma UTI, ficar lá, me desafio, não quero, sabe, isso é uma questão de qualidade também e que faz parte das nossas escolhas. Então, esse é um outro ponto muito difícil. Mas eu diria assim, que esse compromisso com a vida nos torna pessoas mais inteiras, mais íntegras e com uma cooperação maior com os nossos familiares. A gente observa que a medicina hoje parece que com o câncer ela não está tentando encontrar a cura, e sim uma forma de tratamento melhor para o paciente. É isso? Quando a gente fala em imunoterapia, tem cura? Quem vai fazer esse tipo de... Vai ter cura ou vai ser
vai ter mais qualidade de vida na sobrevida, vai viver mais anos melhor com o tumor? As duas coisas são verdadeiras. Tanto a cura é possível, claro, a gente fala de vida livre de doença prolongada, porque a gente tem muita delicadeza em tentar passar uma imagem de que aquela pessoa pode ficar curada. Mas, efetivamente, quando você fica livre da doença por bastante tempo, você está mais próximo dessa oportunidade. Mas nós temos esse cuidado, né? Eu acho que uma coisa importante, a medicina avançou muito, a oncologia avançou muito. Eu acho que essa aula ia ser uma aula muito pobre há 3, 5 anos atrás, iam ter pouquíssimos slides para vocês. Hoje é uma aula rica de slides, obviamente tem mais slides, mas pelo tempo ela foi resumida. Mas uma coisa importante para o paciente que eventualmente tem uma doença que não seja curável, apesar do esforço genuíno de médicos e toda a equipe multidisciplinar, e paciente, e familiares, e que eu sempre falo a gente não sabe o que está, a gente prevê o que está a vir, mas a gente não tem certeza. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho pacientes com câncer de rim, que era uma doença que era órfã de tratamento praticamente. O paciente conseguiu responder, teve uma sobrevida, e aí veio um protocolo de pesquisa interessante com uma avalanche de novas drogas que estão aparecendo. Aí esse paciente, ele ganha mais 3, 4 anos. Então, existe aqui para o paciente, na hora de estar lidando com a doença, de estar batalhando contra ela, uma expectativa de que surgem drogas em pesquisa ou drogas aprovadas numa velocidade muito grande. E pode ser que apareça, daqui 2 ou 3 ou 4 anos, uma droga que limpe o tumor do corpo de forma definitiva. Eu não sei, doutora Anísia não sabe, ninguém sabe ainda, mas pode. Então, o ficar vivo por 2, 3 anos, talvez seja a oportunidade de estar inteiro, para estar recebendo o medicamento que cura o tumor em um percentual grande dos pacientes. Então, esse é um estímulo, que eu acho que é um estímulo genuíno, não ilusório, de que a gente pode encontrar caminhos muito eficazes para pacientes. E hoje a gente tem a oportunidade de conseguir um binômio entre eficácia importante, poucos efeitos colaterais, qualidade de vida, né? Fundamental. Aqui, sabe, ganhar um mês de vida sofrendo, na minha opinião, é perder um mês de vida. Quer dizer, não faz sentido na minha cabeça um mês a mais em sofrimento. Mas essas novas drogas ou outras estratégias, elas estão sendo desenhadas para que sejam eficazes, com poucos efeitos colaterais e boa qualidade de vida. Aliás, todos os estudos mais modernos têm qualidade de vida como um parâmetro importante na análise, quer dizer, não é mais só sobrevida, resposta. O que adianta também a imagem da tomografia mostrar que o tumor diminuiu disso para isso, se o paciente está passando mal, não sai de casa, vomitando, sabe, a tomografia está linda, o paciente está péssimo. Então, sabe, não funciona bem essa equação. Então, hoje a gente vem olhando de um jeito diferente, alta eficácia e baixa toxicidade, baixos efeitos colaterais para o paciente. Doutor Maluf, eu queria só continuar um pouquinho, porque o doutor Maluf me inspirou, na verdade, baixou a minha imunidade um pouquinho, mas me inspirou. Não podemos esquecer que o ex-presidente Itamar morreu sem câncer, mas morreu. Então, tem que saber a dosagem, não podemos esquecer. Acontecem essas coisas em oncologia. As novas drogas, eu acho que realmente são a esperança. E a Bristol não me paga nada. Mas o problema não é esse, o problema é como fazer pesquisa, como trazer esses protocolos, se temos essas atividades regulatórias. Porque, então, o que acontece? Os protocolos têm um número X de pacientes que eles podem colocar. E tem um tempo para fechar o protocolo. Então, o Brasil sempre vai ficar fora. Nós vamos ficar fora, porque enquanto a CONEP ou as atividades regulatórias decidirem ficar na gaveta do burocrata, que acha que é o defensor da ética, me pergunto o que é ética, e dos pacientes, ficar na gaveta, o protocolo já fechou. Então, tem possibilidades lá fora, tem possibilidades para pacientes que nem eu, que de fato não temos mais o que fazer, e
provavelmente o Brasil e os pesquisadores brasileiros ficam fora, enquanto realmente drogas promissoras estão sendo estudadas lá fora e não no Brasil. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês de como é retroalimentado o preconceito foi na mesma semana que eu li o artigo do Dr. Maluf. Eu acho que eu tenho muito tempo livre agora, eu leio demais. Saiu na revista Piauí um artigo muito interessante que chamava, matéria de capa, não sei se alguém leu aqui, o lobby das indústrias farmacêuticas, o lobby dos remédios. Alguém leu? O pessoal de marketing, o pessoal do departamento médico, da indústria farmacêutica e os pesquisadores têm que ler, porque é um artigo grande e que eu acho que retroalimenta o preconceito, apesar de ter sido feito com muita boa, honesto. A pessoa que fez foi honesta, mas é uma pessoa da pesquisa básica que foi para um congresso americano de psiquiatria e largaram ele lá na parte dos stands. Então, claro, ele viu aqueles médicos fazendo fila por uma caneta, aqueles médicos. Então, descreve um congresso, e é um circo. Então, alimenta o preconceito. Sim. Põe mais pertinho da boca. No Brasil, nós estamos hoje conseguindo ter uso compassionado, quer seja, pessoas que não têm acesso, elas podem, se forem elegíveis, receberem os medicamentos também de forma gratuita. Isso é muito importante. Para alguns pacientes, isso é possível. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos com muitas dificuldades, o que é importante também é passar a esperança de que coisas como essa melhorem a regulamentação, que a participação do controle social possa ser de uma maneira positiva, porque eu acho que para pessoas como você, que são extremamente conscientes, quanto mais informação for oferecida nessa direção, mais você vai poder também falar, não é? Claro. Agora, uma coisa fundamental é que esses novos tratamentos hoje tratam tanto o corpo como tratam também metástases cerebrais. Alguns desses remédios, eles mudam o comportamento do corpo como um todo, né? Então, eu tive a sorte de encontrar um mágico que chama professor Jacobsen, que ele faz milagres. Eu faço metástases, ele vai e ele tira, e eu saio como se tivesse ido fazer uma plástica. Eu saio melhor de como eu entrei. Eu só queria acabar a minha exposição falando uma coisa que é uma esperança de que o mundo melhorou. Porque a gente lê... Eu tenho tempo ou não tenho mais? Não. Tem mais... Vamos falar mais um minutinho? Mais um minutinho, tá. Queria ver se eles têm perguntas para eles. Lembra, talvez, do primeiro sutiã? Eu não lembro. Eu lembro do meu primeiro cigarro. Eu comecei a fumar porque minha mãe achou que era bom eu tinha 14 anos, e como eu sempre tinha ido na escola francesa, ela achou que era bom eu melhorar meu francês. Então, me mandou para a França, e ela esqueceu que na França, além de cigarros, tem franceses. E tinha um francês muito bonito, que tinha 18 anos. Então, eu achei que a única maneira de me aproximar chamava Eric Flor. Eu lembro até hoje do nome. Passou muita gente, imagina, eu tenho 56, mas dele eu não esqueço. E eu pensei que a única maneira possível de... Imagina um francês de 18 anos, é uma coisa... Gato, né? Não dá. E eu me achava invisível com 14. Então, eu pensei que a única maneira possível de me aproximar do Eric era fumando. E a companhia Reynolds & Company também pensou em meninas que nem eu. Que tinha muitas meninas que nem eu que queriam se aproximar de meninos que nem eu, Eric. Então, tinha um cigarro que chamava Salem, que era um pacote verde com letras góticas, muitos de vocês não eram nascidos, e era mentolado, que era para o primeiro fumante, o que nunca tinha fumado, não se asfixiar. Era feito para crianças, exatamente feito para crianças.
Então, eu comecei a fumar Salem, e era um mês na França, de férias. Minha mãe nunca pensou que eu ia ficar viciada. Então, eu aprendi a fumar, fiquei adicta, claro, porque tinha nicotina. Nessas horas, já em 1963, as companhias de tabaco já sabiam que a nicotina viciava. Então, eu voltei, o Eric me ensinou a dar beijos, e fiquei viciada com o Salem. A novidade brasileira é que somente em 2014, acreditem se quiserem, foi proibido o cigarro mentolado no Brasil. Somente em 2014, faz 40 anos que eu fumei meu primeiro cigarro para me aproximar do Eric. Era com isso que uma esperança tardia, mas é uma esperança. Agora tem os cigarros eletrônicos que, incrivelmente, vêm com sabores. Quer dizer, quando se fecha uma porta, se abre outra, porque os cigarros eletrônicos, esses, têm nicotina e têm sabores. Era isso que eu queria, mais ou menos, contar para vocês. Era a minha experiência com o meu primeiro cigarro. O francês era muito bonitinho. Sei lá, eu fiz por ele. Mas eu acho que parabéns aí pela sua luta. E eu acho que você apontou uma coisa, que quem para de fumar mesmo, em tratamento, melhora bastante a sua performance. E eu acho que a gente precisa realmente lutar contra o tabagismo, porque isso salva a vida de muita gente, né? Você não conheceu o Eric. Pois é. Qualquer um teria feito isso, é isso que você quer dizer. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Fernando, para a doutora Anise. Por favor, dá para levar o microfone. Pode se levantar, por favor. Você fala seu nome, de onde você é, e ela está trazendo o microfone aqui. Eu só vou pedir para vocês serem o quanto mais breve, que vocês estão vendo aqui o cronômetro. A gente vai atrasar um pouquinho, a gente pode avançar aí uns 5 minutinhos do que está aqui, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Jéssica, conhecida mais como Jéssica Raça. Sou esteticista e eu e minha colega Carla, né? E o motivo pelo qual nós estamos aqui é justamente para saber aonde que a estética pode entrar como auxílio, tanto com as pessoas que já passaram pelo tratamento de quimio, radioterapia, e também com os médicos e familiares. Como que a gente pode dar essa assistência? Porque tem uma barreira muito grande entre a nossa profissão, né? Eu fui curada de uma leucemia, até o motivo pelo qual estou me tornando esteticista é por causa disso, que eu quero trabalhar com esses tipos de pessoas. Que tipo de tratamento você faz? Você faz massagem? Isso, tratamento facial e corporal. Tá. Então, eu gostaria de saber como é que a estética pode dar um auxílio para esses tipos de pessoas. Quem se sente mais preparado para responder de vocês, por favor. Bom, eu acho que vocês poderiam fazer um tratamento voluntário nos hospitais. Por exemplo, o que a gente perde? A sobrancelha, os cílios, o cabelo. Então, desde fazer pigmentação de sobrancelhas, poderia ser, porque a sobrancelha te dá, não sei, o olhar, ou aprender a fazer, mostrar para as mulheres como fazer lenços, diferentes lenços. Não sei, a gente perde muito a autoestima, não? Porque Porque nem todo tratamento estético, né? Eu já fiz algumas reportagens disso. Por exemplo, a própria pigmentação de sobrancelha, os médicos não aconselham quem faz tratamento de câncer a fazer, porque acho que depende do paciente, entendeu? A dúvida dela é assim, o que pode ser feito ou não, será? Pode mexer, apalpar no paciente? Pode fazer um tratamento? O que pode e o que não pode? Acho que é isso, né, que você quer saber. Eu acho que tem duas coisas assim muito importantes. Não vou colocar estética só, vamos colocar tratamentos, medicina integralista, medicina complementar, tá? E você tem vários estudos em várias diferentes áreas da medicina complementar que mostram que ela pode ser muito benéfica em termos de evolução da doença, em termos de tolerância ao tratamento, em termos de melhora motivacional. Essa parte existe, e aí tem várias coisas, incluindo massoterapia, musicoterapia, e tem a segunda parte,
que é uma parte que a gente deve reforçar para cada paciente que entra no consultório, que a rotina do paciente, ela deve ser modificada de acordo com a necessidade, mas que ela não deve ficar pensando no do Fernando ou na Nise 24 horas por dia. Ela precisa sair para dançar, ele precisa sair para jantar fora, para tomar o seu vinho, precisa viajar com a família, precisa fazer esporte dentro daqueles esportes que podem fazer, onde o tratamento ele vai fazer uma parte do dia, mas não pode ser o todo. E, nesse sentido, as pacientes e os pacientes que se sintam melhor, seja com uma peruca, seja com lenço, seja com qualquer tratamento estético dentro do que é possível ser feito, é positivo por quê? Porque essa pessoa cruza o caminho do jeito melhor. Quer dizer, cruzar o caminho todos vamos, mas por que vamos sofrer no caminho se a gente pode cruzar de um jeito melhor? Então, nisso é muito válido, além daquelas estratégias que podem ser positivas em relação ao próprio tratamento. Então, eu acho que é muito importante todo esse conjunto. Tá? Quer dizer, a vida segue. Ninguém vai parar a vida porque alguém está passando por um processo contra o câncer. A vida continua para todos, e essa pessoa vai ter, infelizmente, que passar no médico a cada 2 semanas, vai ter que receber o tratamento, mas tem o resto do dia. E o resto do dia tem que ser bem aproveitado, né? Por favor. Boa tarde, meu nome é Leon, eu sou psicólogo e eu tenho um projeto chamado Projeto Camaleão, e a nossa ideia é justamente trazer essa parte do tratamento, principalmente tem a ver com medicina integrativa, né? A parte emocional, a parte da estética também para o tratamento. E a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande, por exemplo, assim, até vou aproveitar o seu comentário, né? Assim, vamos fazer trabalho voluntário no hospital. Existe essa ideia de que... É uma pergunta, né? Existe essa ideia de que essa parte do tratamento ela passa a ser, digamos, secundária, porque a gente escuta, por exemplo, na palestra, a gente está falando de imunidade, né? A gente está vendo tipos, né? Todos os linfócitos, né? Toda a questão biológica, neuroquímica, enfim, que é essencial, importante, mas a parte... da parte da estética, da integração com outras pessoas que têm a doença, né, de poder se reconhecer no espelho, de ter uma nova identidade, porque a perda de cabelo faz também é uma transformação que a gente enfrenta todo dia, e a gente, por exemplo, assim, quer saber, claro, é uma pergunta ousada talvez, mas como a gente pode ver um caminho em que a gente possa efetivamente tornar tão importante quanto o tratamento químico, né? Mas essa parte emocional, integrativa, porque eu vejo que profissionais como a nossa colega, como vários projetos e ONGs que estão lutando para poder valorizar esse outro lado da doença, que é, bom, para a gente não fazer com que a doença seja uma sentença de morte, para a gente poder colocar a doença no seu lugar e continuar vivendo a vida na sua outra face, e como a gente poder construir esse caminho, se existe também... Porque existe menos pesquisa nesse âmbito também, né? Existe bastante pesquisa. A medicina integrativa, ela tem, inclusive, uma melhoria da imunidade por diminuição de cortisol, aumento de dopamina, serotonina, linfócitos T helper. Eu acho que tudo isso pode ser integrado com qualidade de vida e autoestima. Então, continuem, sim, esses projetos são absolutamente importantes. Eu acho que a mensagem que a gente tem que levar para casa é: existem novos tratamentos, existem oportunidades, existe uma oportunidade também de reavaliação de todas as nossas crenças, os nossos valores, e que quanto mais gente se irmanar, estiver conectado com esses objetivos, melhor. E que quanto mais tempo de vida a gente ganhar com qualidade também. E a ciência está aí para isso. Acho que é um presente a gente poder participar dessa evolução nesse momento, e que a gente tenha, acima de tudo, também acesso, né? Então, que os pacientes possam ter disponíveis essas oportunidades, é o que eu desejo aí para todos. Obrigada. Olha, só para responder sua pergunta, é o que eu falo para os meus residentes. Os pacientes e famílias têm que procurar os médicos e profissionais de saúde que sejam técnicos e pessoas, e procurar pessoas que não gostem das doenças, que combatam as doenças e gostem das pessoas. Nem todo mundo é assim em nenhuma área, né? Em qualquer área, tem gente que gosta do trabalho
mas eventualmente não gosta, né, da parte mais importante, que é o cerne do ser humano. Então, a minha dica é: procure as pessoas que combatam as doenças, mas que prezem pelas pessoas. E aí você vai ter uma conjunção dessas pessoas, uma valorização da parte técnica e da parte humanística. Porque o que está falando para mim, além de ter um cunho técnico, tem um cunho humanístico. E todo mundo, obviamente, é diferente, cada um. Então, a gente não vai conseguir, por exemplo, uma medicina onde todos os médicos sejam exatamente humanizados, técnicos. Isso é uma variabilidade, e a gente vai ter serviços que vão implementar essa filosofia. O nosso serviço implementa essa filosofia, tá certo? De, outra vez, combater a doença e tentar o amor que a gente tem pelas pessoas. O amor aí se é transferido na imunoterapia, na quimioterapia, na cirurgia, mas também nessas outras áreas, né, que levitam sobre o paciente, sobre a família, que a gente fala de paciente, mas a família também tem que ser tratada nesse âmbito, o que é tão importante quanto. Então, eu acho que aí o paciente vai ter que dar uma pescada um pouco e ver aonde que estão esses profissionais, para ele estar sendo tratado e estar mais amplamente satisfeito do que só ser visto por um técnico, um bom técnico. Eu queria agradecer a presença de vocês, a paciência, as dúvidas que vocês tiraram aqui, a doutora Nise, doutor Fernando e a Verônica pela história dela. E acho que o recado ficou super bem dado, né? A gente tem que viver da melhor forma, feliz, independente do que a gente tenha, e tentar passar os obstáculos aí, porque a gente não sabe o que aguarda para cada um de nós, né? Se não for uma coisa, pode ser outra, mas a gente tem que enfrentar com dignidade, como eles disseram.